gente? Isso é maravilhoso. Zoraida, Aninha, Bruna. A galera em peso. Maravilhosos. Já passou? Oi, Bru. Tela, bem-vinda. Deve ter outro nome. Carol, Aninha, Brenda. Vou deixar lá na cozinha. Saudades também, queridos. Aí. Hoje, essa live, filha! Dani, Fer! Ai, gente, quanta gente! Que maravilhoso! Lembrete funciona. Cris! Vou chamar já meu convidado, tá? Nós não vamos perder um minuto, gente, porque 1 hora é muito pouco. Pro Fer. Eu vou chamar o Fer aqui já. Mari! Paolo, olá! Maria Luísa! Fernandito! Nica, tudo bem? Querido, tá tudo bem o som aí? Tá bem o show aqui? Tá, vamos ver com o pessoal. Tá me vendo bem? Te vendo bem, te ouvindo bem. Mesma Ó, coisa a galera tá entrando. Yara, a Érica, Fernando, que saudades. Bruna, querida. Sejam todos Yara. Bem-vindos. Isso. Só nos sinalizem aí de casa se o som tá bom, o vídeo também. Só pra gente... Ó, a Laura disse que tu tá um tchutchuco, Fernando. Quem tá falando isso? A Laura, a Laurinha, que fez o Enneagrama. Dá um beijo pra ela. Bom, a gente vai dar beijos agora pra todos, né? Ô, Fer, a gente poderia passar 1 hora dando beijo nos teus fãs aqui. Tem um monte de fã teu aqui. Coisa boa. bom, Então, pra quem não conhece o Fer, eu vou falar rapidamente, tá, Fer? Quem tu és? Claro. Então, ó, vou pegar a fonte no teu livro, Estrutura da Transformação. Então, o Fer nasceu em Montevidéu, no Uruguai, é estudioso e integrador de conhecimento, não só no Ocidente e do Oriente, como das diversas tradições ancestrais e contemporâneas, graduado em Psicologia pela Universidade de La República, especialista em Gestalt Terapia pelo Centro de Estudos de Gestalt de São Paulo, fundador do Encontro, Centro de Estudos Gestálticos do Uruguai. A gente tem sede aqui em Caxias, no Rio, São Paulo, Brasília. Trabalha no Brasil, trabalha na Itália, trabalha em outros países também. Criador do método Gestalt de Portas Abertas. Precursor do trabalho psicoespiritual conhecido como cenas transformadoras. E por aí vai, né, Fer? Estou muito feliz com a tua aceitação imediata. Imagina, você é uma amiga da alma. Amado, muito feliz a gente poder falar desse tema tão maravilhoso e que encosta na vida de todos, né? E por isso que tem tanta gente por aqui nos assistindo e com a gente. Um oi para quem a gente não deu oi aqui, né? Pessoal que foi chegando, um oi coletivo. Oi coletivo para todos. É produto de muito anos de vida e anos de trabalho aí na cidade preciosa que é Caxias do Sul. Você sabe que eu gosto muito. Eu já participei muitos anos com a Catita, com Kátia, a partir desse trabalho. Você, Leti, Ana. Hoje tivemos uma reunião preciosa com a Arlene também. Todos juntos fazendo uma intenção de oferecer gestalterapia para o Sul, especialmente, né? Onde a coisa foi muito forte, né? E você se converteu faz mais de 10 anos, 11 anos, 12 anos, não sei, Nica.
é uma amiga da alma. Então, se você fala bem comigo, eu estou. Ai, que bom. Ô, Fer, deixa eu te contar. Sabe quando eu pensei nesse tema, eu tive uma lembrança muito legal, assim, de sonhos durante a minha trajetória da minha vida, né? Porque eu lembrei que quando eu era pequena, quando eu era bem menininha, e eu tinha sonhos maravilhosos, eu acordava muito bem e o meu dia, já acordava maravilhosamente bem. Em contrapartida, quando eu tinha sonhos muito fortes e que me faziam acordar na madrugada, eu escapava para a cama da minha mãe. E eu ia lá, mãe, me acode. E a minha mãe me acolhia. Até minha mãe está por aqui nos escutando. E claro que conforme eu fui crescendo, eu já não podia mais correr para a cama da minha mãe, né? Então eu comecei a correr para a poltrona da Kátia, para trabalhar os meus sonhos. Participei contigo em workshops vivenciais de sonhos. E isso realmente transformou muita coisa importante, assim, da minha vida. Né? Mas talvez muitas das pessoas que estão, enfim, aqui com a gente, participando desse papo, não tenham tido a oportunidade de compreender a profundidade e a importância que tem nas mensagens dos sonhos. E eu acho que a gente pode começar o nosso bate-papo por aí, Fer, né? No teu olhar em relação aos sonhos. E aí, conforme o pessoal vai se sentindo à vontade aqui, seria bem legal que eles também participassem com a gente. Nos Perfeito. Falando das experiências deles e nos falando do que vai tocando conforme eles vão nos ouvindo. Os sonhos é uma... A ver, agora que você falou, Nica, da história de teus sonhos de menina, né? E as impressões emocionais que tinha esses sonhos para você. Então você ia para tua mãe, ficava mais acolhida através de uma vivência talvez não tão bonita, e você tinha um bom dia quando aquela coisa criava um bom momento, né? Um bom sentimento a respeito. Temos a impressão clara que tanto nas crianças quanto nos adultos, a história do que sonhamos é uma vivência muito extraordinária. Por que extraordinária? Fora do ordinário. Porque é uma manifestação que aparece em nossa consciência, em nossas lembranças conscientes, como alguma coisa que a gente não tem vontade sobre ela. A gente não quis sonhar com aquilo. Apareceu em nós. E essa sensação de que uma coisa apareça sem vontade, sem programação, sem desejo pré-estabelecido, cria uma sensação de que nós temos alguma coisa dentro de nós que acontece e que provoca não só emoções, sino também provoca um estado de crescimento pessoal. A gente se coloca numa aventura criada por si mesmo. É uma espécie de conexão com alguma coisa que aconteceu em nós, que em geral, para a Gestalt terapia, eu me especializei, de fato, tanto em casais quanto em sonhos, trabalho com sonhos. A Gestalt terapia considera que esses sonhos têm a função de fechar situações que a gente na vida não terminou de concluir. Então se apresentam em diferentes níveis, entre eles em sonhos. E os sonhos se parecem, ou tem, mais que se parecem, tem a mesma temática: resolver aquilo que a gente necessita, criar um fechamento, uma clareza, algo que
faça com que nossa energia flua. Portanto, não há sonhos bons e sonhos ruins. Há sonhos mais fortes ou sonhos menos fortes. Sonhos que nos preenchem, nos enxergam inteiros, ou sonhos que criam uma maior fluidez. E até sonhos que a gente sabe que teve, mas nunca lembrou. Tem sensações. Tem sonhos que a gente tem clareza, tem sonhos que tem sensações ou alguma imagem pequena, ou impressões quando a gente acorda, mas também sabe que teve sonhos a partir do próprio estudo do sonho REM, REM como Rapid Eye Movement, uma sigla em inglês, que a gente, quando está sonhando, se percebe de fora, está dormindo, né? Como um movimento rápido nos olhos que se sabe, através de investigações, que ali, nesse período onde os olhos estão se movimentando em estado de sonho, está dormindo, né? Aí estaríamos tendo sonhos. E não lembramos todas as manhãs de sonhos em geral. Algumas sim, outras não. Ou seja, que sabemos que tivemos sonhos, ou seja, que há uma força interna que vai nos fazendo resolver situações, que tem uma tendência para criar saúde em nós, que de fato em Gestalt terapia se chama autorregulação organísmica. Quando a gente sonha e lembra seus sonhos, encontra o que se chama uma mensagem existencial dentro dos sonhos, que serve para fechar situações de vida que a gente precisa. Então, e aí, Fer, pode concluir, desculpa, não quero te interromper. De fato, é uma tendência natural interna do ser humano, através de um conteúdo que se sonhou, para que a energia flua de maneira saudável. Ou seja, todos os nossos movimentos, de fato, são para a nossa saúde, em prol de nossa saúde. Ótimo. Eu sou mais uma delas. Enquanto tu foste falando, me veio uma coisa assim que eu acho que é importante a gente também falar, né? Porque se a gente pensa que nos sonhos existem mensagens que são existenciais, que são profundas e que dizem respeito a alguma necessidade de algo em que a gente precisa, não precisa, mas que a gente recebe de presente para olhar, para concluir, esse é um movimento que merece que seja feito de dentro para fora, né? Porque o que acontece? Quando eu lembro dos sonhos que eu tenho, ou de alguma imagem, ou de algum fato que aconteceu no sonho, e eu busco interpretar aquilo ali, provavelmente eu desvio a rota da possibilidade que eu tenho de compreensão, né? Porque hoje, e acho que muitas pessoas escreveram sobre os sonhos, trazendo Ctrl+C, Ctrl+V. Por exemplo, se eu sonho com isto, isso é igual a isso. Então, se eu sonho com cobra, cobra significa isso. Se eu sonho com a minha mãe, é porque o sonho significa isso, né? E eu acho que não é dessa forma que a Gestalt olha para os sonhos, né? Bem importante o que você está trazendo. Se você dá um conteúdo intelectual interpretativo a uma imagem do sonho, a um símbolo, né, que chega a nós como imagem do sonho. Vamos falar das imagens, né, para não fazer
teoria excessivamente sofisticada, né? Mas quando a gente tem uma imagem, a grande mensagem é contemplar essa imagem, quase como se fosse, entre aspas, uma atitude meditativa ao respeito, uma contemplação, deixar que essa imagem fale para nós. Quando a gente cria uma interpretação, como você está trazendo muito bem, fazendo a crítica da interpretação, o que acontece é que você, de fato, mata o sonho. O que quer dizer mata o sonho? Reduz a um conteúdo que até pode ser errado, porque é uma interpretação projetiva dessa imagem. Ou seja, eu vejo um atardecer. Um atardecer, você fala? Atardecer? Cai o sol. Cai o sol. Um fim de tarde. Um fim da tarde, né? Então vê o sol cair, e aí da interpretação, e você diz, olha, claro, o planeta Terra está rotando a tal velocidade, né? O sol está fixo num ponto, né? Se você faz isso, tudo inclusive podendo estar errado nessa condição, perde todo o sentido para ti emocional, o que essa visão que você está tendo está presente ali. O sonho acontece a mesma coisa. Você pode criar elementos interpretativos estadísticos respeito ao conteúdo do sonho. E isso foi o que a psicologia geral, clássica, fez com o sonho. Em geral, se provocou uma redução que termina destruindo, quebrando a própria criação pessoal, o próprio estado criativo pessoal. Quando a gente resolve uma situação interna, é através de uma maneira aberta, de uma maneira vazia, onde os conteúdos vão vindo e vão encontrando sentido na medida em que você vai percebendo um a um essa situação. Então, o sonho, de fato, se abre e fica você olhando aquilo, considerando, dialogando com a imagem, até que acontece uma grande emoção que provoca um awareness, dar-se conta, que tem sentido em tua vida como um todo. Não sei se ficou claro. Ficou. E olha o que a Zoraia escreveu aqui, ó. E quando a imagem fica pulsando na nossa mente, o que fazer? Que eu acho que vem de encontro com isso que tu tá falando, né, Fer? Isso. Porque Certo. se fica é porque tem algo importante ali. Porque senão aquilo vai, né? Aquilo tem passagem e vai. Se fica, e aqui a gente pode até falar também na repetição, né? Às vezes das imagens que se repetem, às vezes os sonhos que se repetem, com conteúdos parecidos, mas que lembram as mesmas coisas. Então, assim, se volta. É tipo batendo na porta, né? Me vê, eu tô aqui para ser visto. Totalmente. De fato, você, Nica, trabalha muito com crianças, né? Sim. Hoje falamos dessas especialidades, né? Do trabalho com meninos, com crianças em geral, né? Além do teu trabalho em outras áreas, claro. Sim. Mas o sonho é como uma criança dentro de nós que nos faz: oi, venha, presta atenção para mim. Presta atenção que eu tenho que crescer. Eu sou parte do teu crescimento pessoal. Para falar em termos quase de uma criança interna que a gente tem, né? É uma sensação de: olha, presta atenção para mim. Eu estou dando para você uma
infinita gama, nuances de possibilidades para que você possa me atingir. Alguma coisa muito importante acontece em nós, quando a gente chega a esse ponto emocional de dar-se conta de que alguma coisa provocou sonho em nosso desenvolvimento pessoal, nossa maduração pessoal. É um conteúdo muito especial, porque é imprevisível, imprevisto, né? Não é fruto de nosso processo, é parte de uma situação que nos toma, nos enxerga, nos submete. E a tentação qual é? Dar significados. Essa é a grande tentação. Fer, ele vem num momento tão maravilhoso do nosso dia ou da nossa vida, que é o momento do repouso. Que muitas vezes, na correria do nosso dia e na forma em que a gente vem vivendo a vida, talvez seja o único momento de muitas pessoas em que realmente existe o repouso. Então, quando eu repouso, vem para mim esse conteúdo. E isso e tem tudo a ver com esse desligamento. Eu não consigo interromper, apesar de algumas pessoas relatarem que quando elas têm sonhos muito importantes, elas fazem esse exercício de voltar para o sonho para direcionar o fim da história do jeito que eles gostariam. E grande parte não consegue. Alguns têm essa ideia de que consegue dar o final feliz. A mente humana pode criar as fantasias projetivas mais maravilhosas sobre o que a gente gosta, queira ou pretenda, etc. Mas o grande tema é ficar o mais perto possível a nossa realidade interna e nosso vínculo com nossa realidade externa. Nesse ponto, muitos dos nossos conteúdos psíquicos, psicológicos, entre elas o sonho, não é somente isso, o nosso próprio contato com o outro, com nós mesmos, as fantasias que a gente coloca no mundo, as ideias, ilusões, hábitos, que produzem uma sensação de crescimento. Mas o sonho, o grande tema é que é uma obra de arte. É uma obra de arte dentro de nós, constantemente. A mim me chamou muito a atenção e trabalho muito com sonhos. Privilégio isso muito na formação que a gente oferece na Gestalt Terapia em Caxias, em outros lugares, aqui no Uruguai também, na Itália. Eu já fiz um trabalho com sonhos na Itália. E você vê que, não só você vê que em diferentes partes do mundo, os sonhos são muito parecidos, porque o crescimento pessoal de uma pessoa, de um indivíduo, é através de elementos mais ou menos, como posso dizer, mais ou menos integrados a um todo que vai produzindo momentos na vida para o crescimento, cria momentos na vida. Os seres humanos criamos condições para crescer. Então o sonho é uma grande obra de arte que chega a nós, se nós saber exatamente porquê. E qual é a história da obra de arte? A gente dá interpretações. É por isto, por aquilo. Imagina você olhando um quadro. Um quadro de Velázquez, de Goya, de diferentes. Você diz, não, o que passa é que o cara colocou aqui o pincel e quis. A obra de arte... Mas, Fer,
Se percebe como um todo. Mas isso que tu fala me lembra também o quanto a gente tem essa cultura. E eu lembrei do sábado passado, da tua fala, quando a gente falava de sabedoria organísmica, e tu comentava sobre essa cultura que a gente tem de responder sempre, de ter as respostas do que são cada coisa, né? De eu ter que saber o porquê, de eu ter que saber responder, de eu ter as melhores respostas sempre para tudo. E não seria diferente em relação aos nossos sonhos. Eu acho que existe uma cultura que nos incentiva para que a gente saiba falar sobre todas as coisas, né? Por isso que eu acho que é tão desafiador esse estado contemplativo, que é o que tu comentaste antes, também em relação aos sonhos e ao que vem dele, né? Eu não preciso saber o porquê daquilo, o porquê. O porquê é uma tentação, como falava, é importante, A gente se pergunta constantemente por quê. E também é muito claro que a resposta que se dá a esse porquê leva a uma... Qual é o problema com a resposta do porquê? A gente, em geral, não fala disso, né? Porque a resposta é conhecida. É uma resposta que você já conhece. Porque ela é racional? Não, porque é racional e porque é habitual. Então, eu falo, vejo isso aqui, pergunto por quê e a resposta não é nova. A resposta é uma talvez seja em geral uma reedição de uma velha resposta, que dá uma sensação de novidade, mas no nosso crescimento pessoal é antiquada, leva a coisas muito primárias, que já a gente, uma e outra vez, sabe que não vai por aí. Agora, como se trabalha um sonho? Se trabalha a partir de um vazio criado pela condição terapêutica, onde aparecem conteúdos novos. Então, imagina a dificuldade na formação do terapeuta gestáltico, por exemplo, né, de se abstener de dar uma significação ao sonho e deixar um vazio para que tanto o terapeuta quanto o paciente deixe que flua, deixe que apareça como aparece uma erupção num vulcão, de novas condições para essa pessoa. Isso é o grande tema da gestalterapia. O grande tema de uma terapia humanista existencial, fenomenológica, onde o ponto central, mais profundo de todos, é o vazio fértil, se chamamos assim. O vazio que fica para que os elementos do sonho apareçam. Não sei se fica claro. E aí fica. E aí eu acho legal a gente falar que o vazio ele tem o significado de um espaço de abertura, né? Claro. É um espaço que qualquer coisa que venha faz sentido em vir, porque ele está aberto para receber. Eu acho que é mais ou menos por aí, né? Eu vou ler alguns comentários aqui, tá, Fer? Só para a gente não deixar muito tempo passar. A Ana falou, a Aninha, é importante ver como nos sentimos frente ao sonho. Que sentimentos vêm ali? Claro. A Pina, amiga da minha mãe, a gente busca nos sonhos respostas, muitas vezes... respostas. Muitas vezes me sinto buscando respostas nos sonhos.
Poder não saber o porquê, a Mari falou, no sonho, nos ajuda a sentir o como. Perfeito, exatamente, é isso. É isso mesmo. A Yula falou, ó, ele vem através de fantasia de símbolos que tem associação com a nossa história e busca uma evolução e busca uma consciência, busca viver no real. Isso, vou pegar o gancho, viver no real. A Yula me lembrou uma coisa tão importante em relação aos sonhos, né, Fer? Que eu acho que vale a pena a gente falar um pouco. É porque, às vezes, as imagens e as situações que aparecem nos sonhos, elas nos remetem a algo que parece ser muito antigo, vivido. Por exemplo, vou chutar aqui, tá? Me vejo como criança, revivo um acontecimento de 10 anos atrás, de 15 anos atrás. E eu acho legal a gente falar que quando a Yula comenta aqui, buscar viver no real, eu acho que é um trabalho que a Gestalt faz, porque por mais que o contexto do sonho parece ser antigo, eu trazer ele como hoje, como algo em que está vindo para mim hoje, na idade que eu tenho, me abre a possibilidade de enxergar o que isso agora faz sentido na minha vida. Por exemplo, você está me levando até a criar uma conexão com as lembranças de meus sonhos, meus próprios sonhos. Em determinado momento de minha vida, estou falando no entorno dos 20 e poucos anos, 20 e pouco, tocando os 30, na minha vida, eu tenho uma série de sonhos que me lembrei, por algum motivo, muito bem, né? Onde apareceu uma criança que era cuidada por um adulto. Falando de criança, né, Nica? A sensação que me veio é que era eu, porque sentia essa pessoa como eu, não porque interpretava que era eu sentia eu, sendo cuidado por outra pessoa que era eu. Né? Os dois me falavam a mim. Os dois eram aspectos meus, onde eu cuidava das dores de minha criança real, histórica. Né? Então, isso não foi porque eu considerei uma interpretação de que, como sou conteúdo do sonho, as partes são eu, inclusive a Gestalt te fala um pouco disso, né? Mas eu esqueci de tudo e simplesmente vi um adulto relativamente jovem, maior que a idade que nesse momento eu tinha, ou mais ou menos, um pouco mais, ajudando uma criança a passar por determinados lugares, acolhendo-a de determinadas formas, dando carinho, dando afeto, criando condições de crescimento, produzindo uma sensação como de acompanhamento para elementos ou situações que a criança devia conhecer ou devia passar através disso. E coincidiu com uma sensação de deixar já uma criança existente em mim e levar-me a uma vida adulta onde a criança estava integrada. Mas tudo isso foi por vivências internas, né? Ou seja, eu me vi sentindo isso, sentindo mais completude dentro de mim. Eram sensações, eram percepções íntimas, eram condições de
de me ver, de me sentir, de me experimentar de uma maneira muito mais integrada. Por exemplo, deixa eu só acender a luz aqui, só um pouquinho, Fer, peraí. Deu. Tava muito escuro aqui. Tá escuro aqui? Quer que eu... Não, eu acho que tá. É melhor, né? Estão gostando, gente? Acho que aí tem um pouquinho mais de luz, né? Aí, ficou melhor, Fer. Aí, tu tava começando a falar e eu te interrompi aqui com a minha luz. Não. Não? Tua luz tá, olha, deixa eu ler uma parte. De entender a... Eu vou ler uma partezinha do que tu escreveu no teu livro, que eu acho que tem a ver com isso que tu fala. Tu colocou assim: os sonhos ajudam a reconstituir o fluir no que há de cristalizado e fixo em nossa existência. Por isso é que são portadores de uma mensagem existencial. E assim se repetem e se revelam em múltiplas possibilidades. Que lindo, né, Fê? Você estava inspirado quando escreveu esse livro todo. Mas isso que tu falou, dessa integração dessa criança com o adulto, nesse conceito de unidade, eu acho que os sonhos nos trazem essa possibilidade de integração, né? Porque muitas vezes ali nos sonhos aparecem elementos em que a gente não gosta muito de entrar em contato, que parecem estar representados através de um outro ser ou de uma outra pessoa, mas que talvez dizem respeito a algo meu que eu alienei, que eu não gosto de ver, que eu não gosto de perceber. E fazer esse acolhimento dessa parte é tão importante para a gente conseguir ter essa sensação de nós sermos um ser integral, que contempla tudo isso, né? Contempla essa criança, contempla esse adulto, contempla muitas partes. E o quanto isso é difícil também, né, Fer? Porque me vem também uma trajetória em que a gente também é induzido a aprender a ligar e desligar os botões. Por exemplo, em falas como: quando eu vou trabalhar, eu mostro o meu profissional. Como se eu tivesse um botão que eu desligasse quem eu sou para só ser aquilo quando eu entro no meu ambiente empresarial, né? Quando a gente ouve, por exemplo, professores falando de alunos, tô chutando aqui, tô juntando um monte de coisa, tá? A gente ouve assim: ele é um bom aluno, ele responde isso bem. Então, toda essa indução, eu acho que faz com que a gente se fragmente e comece a se ver em partes. E quando a gente fala do sonho, eu acho que o sonho tem essa arte maravilhosa, que foi a palavra que tu usou antes também, que nos traz essa possibilidade de nos unificar com tudo o que há no nosso ser, né? Há uma outra coisa que a gente falou pouco, acho que está implícita em nossa conversa, Nica, mas acho que talvez poderíamos dar um ênfase maior, que é a nossa sabedoria interna. O sonho não só é uma obra de arte, uma aventura onde a gente entra e, em certa maneira, lida com as coisas que estão colocadas ali. Sino que também é uma certeza que vem, para mim, isso deveria ser sublinhado com vermelho. Uma certeza de que a gente tem, cada um de nós temos, uma sabedoria
interior. Deixar em mãos dessa sabedoria interior a nossa vida e prestar atenção a ela é conectar-nos com essa sabedoria. Como posso dizer, uma vontade, um treinamento natural, pessoal, de estar em contato com essa sabedoria que a gente tem. E aí se encontra a sabedoria. A sabedoria não é exterior a nós, está dentro de nós, é parte. Podemos confiar em que temos essa sabedoria. E por mais que o sonho seja ou contenha uma imagem muito forte, por exemplo, aqui não sei, estou lendo uma pessoa que falou sonho sempre com um lobo bem preto, com olhos vermelhos, muito brilhante, que me dá muito medo. Por mais que essa imagem seja aparentemente crie medo, essa pessoa, não sei quem é, porque aparece somente essa oração. Eu vou resgatar. Por mais que essa imagem seja uma imagem forte que dá medo, uma imagem que seguramente tem duas condições. Primeiro, é forte assim e provoca essa situação porque está provocada por uma necessidade muito forte. Então, se a imagem é fraquinha, pode ser de alguma maneira... Não vai ter impacto. Não vai dar um impacto necessário, né? Então, precisa uma imagem muito forte. Essa é nossa sabedoria. Primeiro, a criação da imagem forte. Tanto faz, né? Não quede fixa a pessoa, não sei quem é, que quede fixa na imagem. Ô Fer, é a Lemoa que fez o Eneagrama. A Lemoa, querida. Então, ela coloca isso, né? Saudade dela. Não é que a imagem é forte assim porque necessita criar uma condição de mudança forte. Não sei qual é. Não sei qual é. Nem tanto nem eu nem você sabem qual é. Imagina que a gente está trabalhando esse sonho. Então, fica com a imagem. Deixa a imagem. Veja o que te provoca. Te provoca alguma coisa, uma experiência interna. Essa experiência interna é necessária entre a imagem, a experiência, sentimentos, etc., dentro da nossa unidade, para mudar alguma coisa interior. Então, essa imagem é uma imagem de nossa sabedoria, escolhida, entre aspas, para criar um efeito importante. É como se a gente fizesse o exercício de não focar no que nos causou choque ou no que fez com que a gente acordasse na madrugada, mas entrar em contato com a sensação e o sentimento que aquilo nos traz. É mais ou menos por aí. Totalmente. É isso mesmo. Então, saber que a gente tem uma sabedoria interna que temos que prestar, é bom que prestemos atenção a isso, é uma notícia fantástica. Porque é uma notícia maravilhosa. Todos temos isso, todos nós. Precisamos passar por diferentes situações, mas cada um precisa de alguma coisa forte, importante, dentro de não uma em cada aqui agora, né? Muitas na passagem por nossa vida. Ô Fer, tiveram duas pessoas bem no início que falaram que não lembram de sonhos. Faz muito tempo que acordam sem lembrar. Eu acho que foi a Julie, Juju Ribeiro, Amada, e teve mais uma pessoa que agora eu perdi porque estava lá em cima, que elas comentaram que não lembram, tá? Não sei o que tu pensa. Olha, assim. Eu falei no início que uma pessoa lembra imagens
os símbolos, como falam, de sonhos. A imagem são símbolos, né? De fato, remitem a símbolos. Símbolo é a conexão consciente de um conteúdo muito interno, né? Então, aparece como um símbolo multideterminado, né? Mas uma pessoa pode estar constantemente sonhando, como falei, sem lembrar, sem que apareça em nosso horizonte, nosso campo da consciência, né? O sonho, o conteúdo de algum sonho. Né? Você não se lembra. Isso quer dizer só uma coisa: todos nós sonhamos, alguns lembramos, outros não. Aparentemente não existe uma condição tão forte nessa pessoa para que apareçam imagens, né, que nos fazem criar consciência a respeito de elementos da nossa vida. Aparentemente a vida estaria indo bem, porque já no nosso interior aparece o crescimento natural, que precisamos para ter essa unidade. Ou seja, sempre sonhamos e o próprio organismo, a própria tendência organísmica, cria naturalmente condições de crescimento sem ter que passá-lo pela consciência. Entendi. Fer, agora eu quero te fazer... Eu quero te fazer uma pergunta de louco, então, agora. Quando a gente fala de regulação, tá? De regulação organísmica, né? Então, assim, todo ser humano, existe algo que é soberano na vida, que é essa regulação e essa tendência de fechamento ou de ajuste pro bem, pro bem-estar, pra saúde, tá? Partimos dessa reflexão. Agora eu quero juntar com uma coisa. Eu tenho escutado muito nesses últimos 30 dias pessoas compartilhando a informação de que tem lembrado muito dos sonhos, tá? Uma sensação de que tem sonhado muito mais do que antes. Aí vem minha pergunta louca, tá? Pode existir algum ajustamento ou alguma regulação coletiva nesse movimento? Pode estar sendo uma tendência Sim, humana, geral. Coletivo, acho que é por aí. Isso. Coletivo. Nesse período agora, 40 dias, 50 para cá. Bom, você tem 1h30, 2 a mais, não? Fer, nós temos 10 minutos. Porque a pergunta não. Vou tentar fazer a versão micro da situação, né? Tá. Primeiro, a situação da pandemia, eu fui procurado por algumas pessoas para que dê algumas falas assim no celular para assim em geral, né, para dar o que eu pensava a respeito do que estava acontecendo, no meu olhar. Então, aqui em Uruguai eu apresentei alguns vídeos pequenininhos, né, para ser expandidos, colocados em alguns grupos humanos. Então, falei assim, a pandemia criou uma situação de ficar dentro de nossa casa. Ficar dentro de nossa casa pode levar, em geral leva, a uma situação de ficar dentro de nós. Não estar tão olhando as coisas de fora. Estar mais em um ambiente mais reduzido, mais conhecido, mais limitante. Então, eu vejo coisas em mim fortes, né? Ao estar em contato comigo, aparecem, por exemplo, a percepção dos sonhos. Também aparecem situações, através da reclusão, de dores na vida. Aparecem situações de, olha, eu vejo como vivi minha vida.
eu percebo erros na minha vida, naturalmente, sem sonhos, né? Ou vejo quanto sou adicto a substâncias psicoativas, por exemplo, ou álcool, né? Ou a comer demais, né? Porque eu não sei o que fazer com o meu tempo. Ou então, ao consumo. eu trabalhei muito. Sim. Né? E eu falei muito, né, da disciplina. E essa é uma mensagem que quero oferecer hoje para vocês, para todos os que estão ali, né, Enica. A disciplina. A disciplina não é uma situação externa, obviamente, né? Quando estou falando de disciplina, estou falando de uma ordem, uma ordenação das minhas vivências interiores. Uma sensação de clareza respeito a uma conexão entre aquilo que eu desejo e aquilo que eu faço. Então, essa disciplina é muito importante nestas épocas. A pandemia nos mostra um pouco mais disso, mas é geral. É para sempre, desde sempre para sempre. Por isso a filosofia oriental fala tanto de disciplina. Fala de disciplina no sentido de, olha, vamos a manter coisas muito simples. Eu falava para meus clientes e para pessoas ou grupos. Mantenham o hábito do sonho. Sonho no sentido geral, né? Ir acordar cedo, ficar de sono. ativo, dormir. Comer nas horas. Não ficar ali porque estou em casa, pego uma bolachinha, não sei o quê. Coma as horas. Comer menos, talvez, porque estamos em menos atividade. Estudar, fazer uma arte, fazer coisa na casa, criar, manter o trabalho se conseguimos fazer alguma coisa assim. Às vezes é mais difícil pelo estilo de trabalho. Né? Manter as condições possíveis na vida e criar novas a partir do que estamos vivendo. Não é manter como se não acontecesse alguma coisa lá fora. Não. Está a pandemia. Então você pode criar, além das coisas em geral que são importantes na minha vida e que criei durante muito tempo, também eu crio coisas novas. Então, a conexão com o interior de nós é muito forte. Talvez por isso aconteçam duas coisas importantes. Primeiro, lembrar mais dos sonhos. Ter mais lembrança dos sonhos. Aparece mais esses elementos a partir de um sonhar, porque talvez eu acorde na minha casa, eu fique uns minutinhos a mais, dando-me possibilidade de lembrar, quando anteriormente a isso eu saía rápido para minha casa, para o trabalho de minha casa, fazendo coisas. Me presto mais atenção, tenho mais tempo para mim. Uma. Duas. Concordo com você. A pandemia é uma situação que atinge a todo o planeta. Então, há uma condição de que talvez seja a demonstração mais clara, por isso é importante o que você está trazendo, de que a autorregulação organísmica é um produto da vida e do humano, do que estamos acontecendo, do que estamos passando hoje, o que está acontecendo para o gênero humano. Né? Estamos dentro de uma condição coletiva muito importante. Só uma notícia para que todos vocês pensem. Né? A próxima situação vinculada com sonhos coletivos, como você está falando, é trabalhar sob nosso controle, não controle interno. Né? Como estamos perdendo a nossa liberdade pelo controle exterior, por a vontade coletiva de ser controlados. Estamos perdendo a nossa liberdade. Portanto, vai haver sonhos que vão ter o conteúdo, possivelmente, dessa condição da perda de nossa liberdade pessoal pelas condições que nosso momento atual humano estamos passando.
Então, prestem atenção a isso, porque a coisa está grave, está difícil. Olha que a Brenda escreveu. Eu precisava salvar essa live para sempre, para assistir várias vezes. Tem gente, eu vou gravar, isso, Fer, nós temos que começar a fazer um fechamento, porque nós estamos assim, na reta final. E eu vi aqui que tem várias pessoas comentando que deveria ter um segundo momento, a gente deveria falar mais sobre o assunto. Então eu queria propor uma coisa aqui até, Fer. Vamos ver se vai... Eu vou salvar a Carol comentando. A Pita salvando ali para mim e depois eu vou disponibilizar a live no IGVT e eu encaminho pra gente deixar salva no YouTube também, tá, Fer? Aí eu te encaminho depois pra gente disponibilizar para quem quer acessar, tá? E outra coisa que eu acho que seria legal... E outra coisa que seria legal também, depois com calma, eu vou olhar os comentários aqui. Se tiverem questões que a gente não conseguiu direcionar, Fer, eu vou pedir tua ajuda para a gente ir respondendo para esse pessoal que está participando. O Fer é novo no Instagram, mas quem quiser seguir ele e ter esse contato direto também, o Fer faz atendimento online, né, Fer? Aí pode te adicionar lá no Instagram e também ter esse caminho. E quem sabe a gente não, se tiver interesse desse pessoal que nos acompanhou aqui, quem sabe a gente não monta até um workshop de sonhos por um outro canal, por um outro aplicativo, para que a gente consiga aprofundar o tema dos sonhos, né, para quem tem interesse. Aí a gente vai trocando e eu vou conversando com o pessoal também. Para isso, Nica, eu preciso uma plataforma que eu possa ver as pessoas. Sim. Aí vamos para aquela mesma que a gente usou ontem e hoje, para as nossas reuniões. Fer, deixa eu te dizer uma coisa. Quero te agradecer 1000 vezes pela tua presença na minha vida, pela tua presença na minha história, por tu ser essa pessoa que incentiva tanto as pessoas a serem o melhor que elas já são com o que elas têm. Eu sou muito grata, assim, por te ter na minha vida. E que bom que tantas pessoas que estão acompanhando, que talvez não tiveram a chance ainda de te conhecer, podem estar fazendo isso agora, ou nos eventos que a gente vai continuar fazendo aqui em Caxias pelo encontro, né? Os nossos... a formação do Enneagrama, a formação em Gestalt, as constelações familiares e outros vários encontros que a gente faz por aqui. Então, muito obrigada, Fer. Muito obrigado e é um presente que você esteja na minha vida. Amado. Queridos. Um beijo, gente. Obrigada. Muito obrigado às pessoas que participaram. Fer. Obrigado. Isso aí. Obrigada. Um beijo. Tchau. Até tchau. Até.